Boa noite. Boa noite. Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem eram esses pobres de espírito? Quem são os pobres de espírito? No passado já se falava e até hoje a gente aprende o significado, quem é o pobre de espírito. Normalmente aqueles que não têm conhecimento, aqueles que são colocados à margem, que são diferentes ou que não compactuam com o mesmo pensamento. Normalmente é assim que a gente coloca, é assim que a gente aprende, né? Que é aqueles que não têm muito conhecimento. Mas será se é isso mesmo? Será se todo aquele conhecimento, tudo aquilo que foi passado para nós, será se realmente é verdadeiro? Será se realmente tem a ver com a palavra? Porque toda palavra que ela é feita, que ela é criada, ela quer dizer alguma coisa e é baseada num contexto. Jesus, quando falou em pobres de espírito, existia um contexto. Existia um contexto em Jerusalém, existia um contexto na qual a teocracia que era baseado o governo de Jerusalém, era comandado pelos fariseus. E os fariseus eram aqueles que eram potentes, aqueles que tinham muito dinheiro, aqueles que tinham poder. E o pobre de espírito quem era? Eram os humildes, os simples. E até hoje, de uma certa forma, existe uma máscara, né? Para dizer que o pobre de espírito é aquele que pensa diferente de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca assim, porque não é porque a pessoa pensa diferente que a pessoa até vai ser diferente, né? A ideia de respeitar as diferenças é sempre muito importante dentro de uma convivência social, dentro daquilo que nós normalmente colocamos como primordial na nossa vida, que se chama respeito. Mas respeito tem que ser cumprido, né? Só ficar no mundo das ideias, né? E não é no mundo das ideias de Platão, é o mundo das nossas ideias, dos nossos preconceitos, que são muitas vezes colocados como infalíveis. E será se são infalíveis mesmo? Será se nosso conhecimento é tão amplo assim? Porque existe uma coisa que é chamada conhecimento e outra coisa que é chamada informação. A informação em si é aquilo que todo mundo tem. Boa noite, Gabriel Silva. Desculpe, já passei dos 40, então o óculos é necessário. Então é extremamente importante a gente saber o conceito, né, das coisas, porque nossos conceitos em si estão muito esvaziados, extremamente esvaziados. Hoje, que tudo aquilo que a gente diz que é importante, pouco se coloca em prática e pouco se sabe realmente o que está acontecendo, porque a customização, a ideia de que a minha fala, a minha palavra é muito melhor do que a outra é extremamente, vamos dizer assim, extremamente prejudicial. Porque é importante você saber ouvir, é importante você saber refletir, é importante você utilizar aquela frase de René Descartes: se penso, logo existo. Então, se existo, logo penso. Essa ideia de existir e pensar devia estar literalmente fecundada na nossa cultura, ou seja, ser colocado em prática. Ser colocado em prática porque é extremamente necessário. É extremamente necessário. Boa noite, Isabelle. É extremamente necessário porque quer ser saudável, quer ser dono da sua vida, a ideia em si é você saber refletir, você buscar reflexões. Então, através dos conceitos, aquilo que nós dissemos que isso é muito importante, é de suma importância que a gente pare e analise. Vamos dar um exemplo. Sobre isso. A gente reclama muito. Nós, enquanto seres sociais, nesse mundo de contextualização, como está aí, a gente reclama muito. De uma maneira geral, as pessoas mais reclamam do que agradecem. Mais reclamam e estão insatisfeitos muitas vezes daquilo que almejaram para a sua vida, ou o desejo de querer adquirir alguma coisa. Mas esse desejo é baseado no quê? Esse desejo normalmente é baseado em uma coisa que eu não tenho, que gostaria de ter, e quando tenho, eu deixo de dar valor necessário para aquilo. E é muito comum isso acontecer. Querer alguma coisa
querer alguma coisa que não tem. É por isso que a grama do vizinho é sempre mais regada, é por isso que a vida do vizinho, que é o filho do vizinho, que a vida do outro é sempre melhor do que a minha, porque eu estou sempre voltado mais para o outro do que para aquilo que eu sou. Jesus, através do seu evangelho, a doutrina espírita coloca isso largamente, ou seja, que você precisa mergulhar internamente, buscar entender. A doutrina espírita quanto filosofia é fenomenal, porque ele te questiona literalmente o que você está fazendo e quem você é. Quem você é, porque existe duas coisas, né? Quem você é e aquele que você diz que você é, aquele que você quer ser. Normalmente são dois seres. Dois seres, aquele que se identifica, sabe quem é, e aquele que gostaria de ser diferente. Ou seja, parecer e ser. Parecer e ser. Isso normalmente gera uma confusão enorme, psicologicamente falando, porque a pessoa muitas vezes não consegue se entender, não consegue se perceber como está. E a ideia de saber onde eu estou é extremamente importante, porque senão eu não. Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Qual o objetivo dessa vida? Qual o objetivo da sua vida? Por onde você vai percorrer? Qual o caminho que você quer seguir? Se perguntar nesse presente momento assim, qual é o seu sonho? O sonho, já pararam para pensar nisso? O sonho que vocês têm na sua vida? Qual o sonho que vocês têm? Aí eu faço muitas perguntas, eu converso com muita gente, na maioria das respostas estão lá, meu sonho é ter um carro, meus filhos crescerem, ou eu ter isso, casar, alguma coisa. Tá, indo depois, o que acontece? Boa noite. O que acontece depois? No dia seguinte desses sonhos, esses sonhos baseados na materialidade, o que acontece? Morreu, acabou, destruiu, não tem mais nada? Isso? Não. Agora, quando você é baseado nos seus sonhos, ou seja, em cima de objetivos, em cima de busca de virtudes, você tem uma meta para a vida inteira. Uma meta para a vida inteira. Nunca vai parar. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Para mim, uma meta para a minha vida é ser uma pessoa mais justa. Mais justa. Olha que isso dá trabalho. Dá trabalho porque ser mais justo envolve muita coisa. Reflexão própria, mudança de comportamento, questionamento de como eu estou, como eu lido com o outro e o que eu entendo de sagrado. Ou seja, é uma reflexão diária de como eu me posiciono na vida, que todo final do dia eu mesmo busco sempre perguntar para mim, será que eu não falhei em alguma coisa? Será que eu tenho que mudar alguma perspectiva, algum conceito que eu achei que era, vamos dizer assim, fechado ou que era infalível, que eu não tenho que mudar? Tenho, sempre tenho. Por quê? Somos sujeitos em evolução. O ânimo pela aprendizagem é extremamente importante, porque senão eu não vou valorizar aquilo que eu tenho. E sempre vou valorizar aquilo que o outro tem, porque um copinho da minha filha. Eu vou sempre valorizar o outro que tem, porque eu estou sempre reclamando. E o ato de reclamar não vai me levar a lugar nenhum. Agora, se o ato de me posicionar e perceber que eu preciso mudar, isso sim, isso vai me fazer me levar a outro lugar. Ou seja, o objetivo do ser humano qual é? Se não a evolução de si mesmo. De olhar para si, de perceber que hoje eu estou melhor do que ontem, através do meu desenvolvimento, através de quem eu sou. Não olhando para o outro, achando que o outro está ruim, está pior do que eu. Porque a gente aprendeu que para me vencer, alguém tem que perder. Para me ser uma pessoa melhor, alguém tem que cair. Alguém que está aí. Eu sempre venço, a ideia de vencer é sempre sobre alguém, não sobre as minhas dificuldades. Então, quando Jesus coloca o reino dos céus para os pobres de espírito, ele coloca que o reino dos céus é para os simples. Os simples. A simplicidade e a humildade, que são as bases do evangelho, ou seja, a base do comportamento social. Se você busca ser feliz, a ideia de simplicidade é extremamente importante. Me perguntar, mas como buscar? É um exercício de ser, ou seja, eu exercitar essa virtude. E exercitar que uma hora você vai estar sendo mais simples possível e achar que não, porque isso se tornou-se rotineiro, isso tornou-se comum.
tudo aquilo que eu mudo, o que é bom, que eu trago para a minha vida, que eu trago para as minhas rotinas ou do meu jeito de viver, o que acontece? Ele começa a diminuir pesos, ele começa a diminuir, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Vamos dar um exemplo. Hoje eu fui ao mercado com a minha filha, aí uma senhora disse mesmo assim para mim, ela é a joia. Aí eu peguei e disse assim, aquilo foi tão diferente para mim, uma senhora, joia, eu acho que eu não consigo comparar o que eu sinto pela minha filha. Dela mesmo assim, é verdade, porque joia você pode comprar. Agora, o amor que se tem por um filho, você não compra, você exercita. Mas assim, a senhora tem razão. Tem razão. O objetivo é se melhorar, mas se melhorar por aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou. E a ideia de ser, se eu penso, logo existo, é extremamente importante, porque eu preciso existir através do meu pensamento, através das minhas reflexões. Se diz que todo mundo vai morrer, mas poucos estão vivendo, porque o ato de viver é um ato de reflexão, é um ato de luta com as suas dificuldades, um ato de luta dos seus problemas, um ato de percepção, um ato de, vamos dizer assim, de luta incessante em busca do aprimoramento, em busca de melhoria, de melhoras de quem eu sou. Então, faça o seu melhor sempre. Buscar fazer o seu melhor é algo para ser pensado agora, não depois, não amanhã. Faça o que você tem que fazer hoje, porque quando a vida te chama a responsabilidade, quando a vida te chama para a luta, como isso acontece? Acontece através do quê? Através de quem você é, ou seja, das suas percepções, da sua análise, da sua vida. Porque quando você eleva o seu pensamento a Deus e diz a seguinte coisa, eu preciso ser uma pessoa mais paciente, eu quero paciência. Ninguém vai entregar na sua mão de bandeja a paciência para você. Não. Vai te dar o quê? Exercícios diários. Exercícios para que você possa exercitar a paciência. E o que a gente diz normalmente? Eu não tenho paciência. Isso eu não tenho paciência, eu não tenho humildade, eu não tenho simplicidade, eu não tenho o quê? O que eu tenho? Uma certa vez um filósofo disse que matamos Deus e colocamos o homem no seu lugar. Um filósofo falou uma vez isso. Aí ele pega mais adiante, ele diz, quando precisarmos de Deus, mais ou menos com essas palavras, tá? Diferentes, um pouco diferentes, é claro. Quando precisarmos de Deus, o que vai acontecer? Porque vamos encontrar o quem? O homem. Aí, de uma certa forma, a nossa sociedade é baseada no quê? Endeusando figuras sociais, ou seja, figuras que estão no topo, né? que são famosas e tudo. Os deuses modernos. Vocês conhecem algum deus moderno? Vocês conhecem deuses modernos? Podemos falar, né, dos influenciadores que tem uma fileira de pessoas seguindo eles, milhões de pessoas seguindo eles, mas se pergunte o que está acontecendo, o que está se passando literalmente de boas informações, bons exemplos, boas reflexões. Pense nisso. Só que eu não estou dizendo que todo mundo não está passando, estão passando informações ruins, não. Tem muita gente boa trabalhando, mas essas pessoas boas que estão trabalhando estão tendo abertura, estão tendo está sendo proporcionada a elas possibilidade de alcançar os objetivos. Precisa trabalho, e esse trabalho tem que ser gerado através do que? De consciência, de conhecimento. E conhecimento se dá como? Quando eu entendo, quando eu ouvi uma informação, vivenciei uma informação e coloquei em prática. Quando eu coloco em prática, eu estou vivenciando ela, é o conhecimento. Agora, quando eu internalizo literalmente isso, ela se torna o que? Sabedoria. E a sabedoria, ela não vai fazer para conseguir um objetivo. Ela não vai fazer para conseguir algo em troca. Não.
ele vai fazer porque é o certo, porque é natural, porque tudo que aquilo está com a lei natural é bom. Por exemplo, se você falar tanto naquela virtude, né, a virtude que todo mundo conhece, que se chama amor, amor. E se for perguntar o que você entende por amor, todo mundo, ou a maioria das pessoas vai dizer, o amor que eu sei é isso. Ou seja, várias formas de dizer o que é o amor. Mas quando você fala, por exemplo, tem 3 tipos de amor, né? Se não me falha a memória, que é o amor de Sócrates, o amor que Sócrates colocou, o amor de Aristóteles e o amor de Jesus, que Jesus. Sócrates era o eros, né? Ou seja, desejar, ou eu amo aquilo que eu não tenho, ou de Aristóteles era a filia, ou seja, um pouco de dividir, e quando chegamos de Jesus é o máximo, né? Ou seja, é eu me entregar para o bem do próximo, fazer o bem sempre. Aí eu pergunto, qual desses que realmente influenciam a nossa vida? Qual desses que realmente, desses 3 amores, né, que realmente faz parte do nosso social? Se fala muito na questão do amor do Cristo, mas o que se vive é o amor que Sócrates passou na época dele, que ele falava eros, né? Eros é o desejo. Sócrates não falava português, então ele deu um nome que ele entendia na época. Então, era o desejo de ter. Então, a gente de uma maneira geral, a nossa sociedade está baseada muito no desejo. O desejo comprar um carro, o desejo isso e aquilo. Mas não dá para pensar em desejar em ser uma pessoa melhor. Exercitar em ser uma pessoa melhor. Não é isso que o Evangelho nos passa, de ser uma pessoa melhor dentro da simplicidade e humildade. O púlpito, buscar o púlpito para mostrar quem somos, não há necessidade. Através da simplicidade você pode fazê-lo sempre. Porque a lei de causa e efeito, ou seja, todo efeito existe uma causa. Se você quer fazer alguma coisa, se você faz o bem, você vai ter uma consequência. Se você fazer o mal, vai ter uma consequência. Aí teve aquele livro, né, o documentário, documentário, tudo, sobre o segredo. O segredo, você planta alguma coisa e é aquilo que você vai colher. Vai colher? Claro que vai. Foi tão famoso, mas é algo bem objetivo e bem simples. Lei de causa e efeito. Faça ao outro o que queres que ele faça por ti. E assim por diante. Pense, reflita. Há muito tempo atrás foi dito a seguinte coisa. A natureza está aí. A natureza existe para servir o homem. Concorda com isso? Concorda que a natureza está aí para servir o homem? A pegar os produtos dela para servir o homem, tudo. Será que nós temos de tanta necessidade para aquilo que é para muito que usamos, para muito que exploramos? Será que existe tanta necessidade? Porque quando a gente pensa em natureza, o que é a natureza senão algo natural? Que dentro dessa natureza tem vários seres. Nós estamos no topo da cadeia alimentar. Mas temos animais, tudo que faz parte da natureza, que existem dentro da sua propriedade, que vivem através da sua propriedade. Por exemplo, o cachorro vai ser cachorro sempre, certo? O gato vai ser gato, como diz um filósofo brasileiro, o gato é terrivelmente gato. Ele não vai comer alpiste para sobreviver, ele vai caçar, ele vai fazer tudo que é próprio do gato. Então, os animais na natureza, no natural, eles vivem através do quê? Dentro da sua propriedade, ou seja, o que ele é próprio, certo? E nós, o ser humano, ele vive através do que aquilo que ele é próprio. Ele vive através da sua propriedade, ele vive através dos seus objetivos, daquilo que se dá base para o significado de ser humano. Estamos vivendo ou não? Porque as bases do ser humano, as suas ferramentas, quais são? As virtudes. Agora, quando eu tenho um recurso em volta, que a natureza fornece, o recurso, quando eu não exerço a virtude, que é as bases sólidas para um bom comportamento, para o bem viver, no exercício do bem, no desenvolvimento espiritual, ser uma pessoa melhor, tudo aquilo que nos propicia para o nosso desenvolvimento,
O que acontece quando eu não faço isso? Eu não busco o recurso certo. Eu quero me apoderar do recurso alheio. Então o exercício é sempre daqui para frente, daqui para fora, daqui para fora. O exercício de ser uma pessoa melhor. Porque a natureza espera o que do ser humano? Que ele seja ser humano. Mas está difícil? Está bem difícil. Quando Jesus diz lá, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Quem são os mortos que enterram seus mortos? Senão aquele que vive pela matéria. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir a Deus, desenvolvimento, virtude, a melhora, a saúde, e o material ao mesmo tempo, na mesma intensidade. O material é o recurso. É o recurso para fazermos o bem, não para fazermos o mal. Ah, mas o mal existe. Claro, o mal existe ainda porque utilizamos por demais dele. O mal existe porque vivenciamos, vibramos por demais nele. E qual o objetivo disso? O que nos acontece vibrando literalmente nessa perspectiva? Senão o declínio. Quando eu faço um desafio, pergunte quando depois, amanhã, que já está mais 9 horas, né? Amanhã, pergunte lá para os seus conhecidos ou para alguém bem próximo qual o seu objetivo de vida. Ou, está vivo para quê? E veja a resposta que vocês vão ter. Eu já vi muitas respostas, muitas mesmo, e a maioria está dentro do que eu não sei porque estou vivo. Não sei. Não sei por que você não sabe. Como você não sabe? Meus filhos já estão criados, tudo. E agora? A vida passou e eu fiquei aonde? Com o que aconteceu comigo mesmo? Então é importante refletir. É importante saber o que nos é próprio. O que é seu realmente. Quando você desencarnar, quando você morrer, o que você vai levar daqui? O que você vai levar? Vai levar carro? Vai levar casa? Ah, não vou. Mas não vou. Mas André Luiz, nos seus livros, ele coloca lá um termo que eu achei fenomenal. Os contrabandistas espirituais. Gente que tinha posse aqui, e desencarna, morre, vai para o outro lado e acha que continua com posse. E acha que é proprietário de alguma coisa. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte lá de um depoimento ou de uma frase de uma ex-rainha, que chegou no mundo espiritual desencarnada, olhou para pessoas que eram seus súditos, né? Que ela não dava valor porque não tinha sangue nobre, e estariam melhor do que ela, ou seja, mais espiritualizados, melhores, desenvolvidos, olhando para si, através do seu caminho. O que você procura? Estar bem? Se fazer essa pergunta para a maioria, todo mundo vai dizer, eu quero estar bem. Mas como você vai fazer isso? Como vai fazer isso nessa correria que nós estamos vivendo? Será que é tão necessário a gente correr tanto? Será que é tão necessário até aparecer tanto? Será que é tão necessário parecer tanto? Parecer uma coisa que não é? Será que não está na hora de despir-se um pouco das máscaras sociais, as máscaras de um agradar o outro? Que o agradar, segundo Joana de Anjos, é o que? Um vício. Um vício que só deteriora a sua psicologia, a seu modo de pensar, a sua autonomia. Porque o ato de agradar se busca viver a vida alheia, a vida do outro. Porque eu vou me constituir através daquilo que o outro acha de mim. Isso é vida? Não seria melhor eu inverter isso? Eu viver através daquilo que eu acho de mim mesmo? Porque se você não faz ideia, não para pensar nisso, você vai ser sempre o seu maior espectador. Então, se você não se agradar, se você não gostar de si mesmo, se não fazer bem aquilo que você fala, de como você vive, você vai estar vivendo como? Não está na hora de parar um pouco e pensar? O ato de colocar o homem no lugar de Deus, distanciou o homem de si mesmo, porque o valor está sempre fora, é tudo aquilo que eu posso ter, é tudo aquilo que eu posso produzir, o valor não está mais dentro. Embora ele sempre esteve,
mas o perceber, o analisar, o mergulhar dentro da consciência, o ato de ser consciente hoje, nesse contexto, está complicado, porque parece que, de uma maneira geral, existe um pacto sobre a mediocridade. Ou seja, se eu estou ruim, você precisa estar ruim também. Se eu estou ruim, você vai estar feliz. Por quê? Vamos dar um exemplo. Uma historinha, né? Uma historinha pequenininha. Um professor, um belo dia, ele pega, chega na sala de aula e diz mesmo assim para os alunos: pessoal, tire uma folha que nós vamos fazer uma prova. Sabe daqueles momentos assim que deixam qualquer aluno nervoso? Sim, mas Aí ele pegou, foi lá, começou a fazer a prova. Deu a prova, começou a passar, tudo direitinho. A maioria do pessoal foi tudo ruim, muito mal. Muito mal. Mas só um foi muito bem. Só um tirou 10. De quem é a culpa? De quem é a culpa de todo mundo ter tirado nota baixa e só um tirou 10? O professor não. O culpado é aquele que tirou 10, que é aquele que estudou, aquele que estava focado. Aquele que estava se distraindo um pouco. Ou seja, o culpado é sempre o caranguejo que quer fugir da panela para não ser cozinhado com todos. Então pare para pensar nisso. Será que não está na hora para valorizar o tempo que você tem? As mínimas coisas, agradecendo todo dia. Pense nisso, porque tudo que eu estou falando é um pouco do exercício da simplicidade, da humildade. Porque nós somos educados para ser alguma coisa que não somos, para estar em um pedestal, para ser alguém que não somos. Por isso tem tanta gente bem-sucedida, de escritório, empregos formidáveis, deixando tudo e indo morar no campo. Indo morar porque para encontrar a si mesmo, ou buscar entender, ou ser feliz, como muitos colocam. Então, se pergunte o que eu posso fazer para ser feliz. Mas isso é uma pergunta interna, é um diálogo interno. Porque o diálogo interno é extremamente importante. Extremamente importante eu conversar comigo mesmo, conversar com quem eu sou. Porque, volto a dizer, somos duas pessoas. Somos duas personalidades, duas formas de ver o mundo. Quer ver só? Se você se olha no espelho e vê algo que você não gosta, sempre são duas pessoas. Aquele que olha e aquele que identifica. Ou seja, volto a dizer, parecer e ser. É a consciência e aquilo que você acha da sua consciência. Então, é importante eu acessar a minha consciência. Mas eu sou inconsciente. Na maioria das vezes não é questão de ser inconsciência, é falta de acesso, ou seja, falta de conhecimento mesmo de quem você é. Porque um desafio é você buscar acessar sua própria consciência. Porque sua consciência é muito grande, ou seja, você tem uma percepção, uma natureza clara de muitas coisas. Mas os vícios comportamentais, muitas vezes, ou na maioria das vezes, obscuram. Eles se tornam obscurecidos através do nosso comportamento, daquelas ideias inatas dizendo que tudo é ideias fechadas, que não existe flexibilidade. Então pense, estamos vivendo há muito tempo reencarnações e reencarnações. Então os vícios, as dificuldades já vêm há muito tempo. Então estamos acostumados. Então a questão agora é quebrar. Ser o mais simples possível. Um exercício que eu sempre faço é o quê? Que é sempre o outro que tem razão. Eu prefiro ter saúde, do que ter razão. Mas a razão, eu preciso lutar pela minha razão. Se você precisa lutar tanto, você não sabe se tem razão ou não. Se você precisa provar tanto para o outro, significa que para você está muito inseguro. Há pouco tempo eu conheci uma pessoa que tudo que se falava em volta dela, ela dizia, mas eu não sou assim. Até que um dia eu cheguei para ela, pare de se comparar com os outros. Pare de comparar a sua vida com os outros. Você é diferente, você é uma personalidade única. Quem sabe da sua vida é você mesmo. E quanto mais você internalizar e entender, refletir,
refletir de quem você é, melhor vai estar. Não é qualquer pessoa que está em volta que você precisa expor o seu lado, o seu lado individual. Então pare de conflitos. Pare de conflitos. Exercite o bem e exercite sempre. Faça o bem sempre. Pense nisso. Simplicidade e humildade. É do simples e do humilde que deles será o reino dos céus, o reino prometido, o reino de consciência, o reino de paz e desenvolvimento. Uma boa noite a todos e fique com Deus.